começar. Ó, pessoal, nossa aula de hoje é curtinha, de sociologia, tá? Nós vamos falar sobre o indivíduo na sociedade. O que é indivíduo, o que significa a palavra. Também, indivíduo e sociedade costuma ser tema do Enem, tá? Então, o que é o indivíduo? Primeiro, a gente tem que procurar a etimologia da palavra indivíduo, né? De acordo com a etimologia, o indivíduo é aquele que é singular, aquele que é definido nas relações com os outros como constituinte de um conjunto. De acordo com a sociologia, os homens não nasceram para viver sozinhos. Aí eu faço uma pergunta: quando é que o homem começa a viver na coletividade? A partir de que momento? Lá na pré-história. Como os grupos começam a se reunir? Período paleolítico. Qual a grande invenção do homem? Antes, a escrita. A escrita vem colocar o homem na história. Pois é, ó. A roda, mais importante do que a roda é o quê? A roda serviu como um mecanismo para o homem poder. Isso, muito bem. A descoberta do fogo. A descoberta, a descoberta do fogo, a descoberta do fogo vai trazer para o homem a noção de coletividade, de compartilhamento. O fogo vai ser compartilhado entre eles, ok? E também um outro papel muito importante na coletividade, na formação da coletividade, vai ser a própria mulher. E aí vem uma questão biológica. A mulher é o único dos animais que é capaz de menstruar mensalmente. Isso atraiu os machos para a prole. Isso vai fazer com que as primeiras noções de família comecem a surgir na antropologia. Então, lembre-se, as outras fêmeas do reino animal, elas menstruam, elas entram no cio duas vezes, três vezes por ano, se eu não me engano, né? Já a mulher não, é mensal, né? Isso faz com que lá haja a divisão sexual do trabalho. Os homens trabalham fora e as mulheres cuidam da prole, da cria e etc. Isso eu estou falando lá no período paleolítico. No período neolítico, o homem descobriu algo essencial: a propriedade privada. A partir do momento que ele aprendeu a plantar, a colher e tudo mais, ele começa a explorar o trabalho de outrem, né, de uma outra pessoa. E aí a gente vai ter a formação, né, o indivíduo vivendo, definido nessa relação de um conjunto, né, que vai proporcionar o desenvolvimento das primeiras civilizações. Então, olha só, a origem da palavra vem de indivíduos, do latim, que significa aquele que é não dividido, aquele que não se divide. Não se dividir no sentido de que todos nós temos nossa subjetividade. Apesar de vivermos no coletivo, cada um pensa a sua maneira, a sua moda, né, e tal. Então, o indivíduo e a sociedade. Alguns pensadores conferem um peso maior ao conjunto social expressos em instituições, institui, que significa ensino, aquelas que nos ensinam, que nos moldam, né? Quais são as entidades, as instituições que nos moldam? Está aqui, no desenhozinho. Isso. Principalmente, né? Mas nós temos outras instituições, como por exemplo o Estado, que está para garantir as nossas individualidades, para garantir a nossa sobrevivência e tudo mais, né? Outros estudiosos já não pensam dessa forma. Eles dão maior importância à autonomia do ser, à liberdade do indivíduo como elemento fundamental para a construção de redes de relacionamentos que constitui propriamente o fenômeno social. Então, lembrem-se que
Muitos se preocupam com a ideia do coletivo, de que o homem ele é moldado pelas instituições. E outros acreditam que existe uma individualidade, uma liberdade nos homens para que eles possam se constituir sozinhos, né, sem apoio das entidades, das sociedades e tudo mais. Aí vem uma questão, né? Vocês sabem que existem pessoas que são filhos de analfabetos, de pessoas que nunca tiveram estudos e se tornam pessoas absolutamente letradas. Por que isso acontece? É a influência do meio ou é a própria pessoa quem decide aquilo que ela vai fazer, do que ela vai viver e tudo mais? As duas coisas, né? A mesma coisa eu posso dizer, filho de bandido, bandido é, bandido se tornará. Mentira. Existem pessoas que se deixam influenciar por aquele meio do qual ela vive. Ela nasceu em meio à bandidagem. Então, a tendência de ser bandido é próxima. Mas, se ela quiser se afastar disso, se ela nunca tiver almejado ser bandido, ela pode perfeitamente ser uma pessoa honesta, idônea, trabalhadora e assim por diante, né? Então, existe a questão da influência do meio, das instituições, existe também a particularidade, a liberdade que cada um de nós temos de sermos aquilo que queremos. As instituições são, oh, as instituições são regidas por autoridades que informam e formam o indivíduo e estão na base do processo de socialização. Ao conferirem regras e valores aos seus participantes, estabelecem um padrão de relacionamento social. Daí o estudo da instituição ser fundamental para o entendimento da inserção do indivíduo em sociedade. O indivíduo que rompe com as normas sociais, né? Hoje, em época de pandemia, existem pessoas fazendo festas. O que faz com que essas pessoas fujam das regras que foram impostas pelo Estado e que são aceitas pela maioria de nós? Uma pergunta. O que leva as pessoas a irem para bailes funks em época de pandemia? O que levaria você a fazer isso? Você que é jovem. Tá, o homem é um ser sociável, mas a justificativa desses jovens de irem a um baile funk em época de pandemia. O que mais? Ó, Eduardo tá absolutamente certo. As pessoas, elas buscam a sua individualidade. Elas não estão preocupadas com os outros porque elas não vão morrer de Covid-19. Então, é óbvio que se elas pegarem a gripe, elas sabem muito bem que os riscos delas precisarem do hospital ou qualquer coisa parecida são mínimos, né? Então, obviamente, elas vão pensar nelas próprias. E é pensando em si próprio que nós podemos agredir, né, vir a trazer até uma catástrofe social. Então, há muitas pessoas, elas se anulam da sociedade, elas buscam se anular da sociedade. Um hippie, por exemplo, que vive a vida louca, andando na estrada, que a gente não pode nem chamar de hippie, acho que já tive uma conversa dessa com vocês. Eles são chamados de maluco de BR, eles preferem ser chamados de micróbios, do jeito que você quiser, mas hippie era aquele movimento que nasceu lá nos Estados Unidos, que eram filhinhos de papai que pegavam cartão de crédito da mamãe e falava, eu vivo a minha vida sem trabalho, eu posso, né, eu sou autossustentável, mas mentira, dependiam dos pais. O movimento de malucos de BR no Brasil, eles vivem por conta própria. Porém, vocês já pensaram no que eles estão fazendo agora em época de pandemia para sobreviver? Porque eles não são livres, completamente livres. Eles não se afastaram da sociedade. Eles simplesmente resolveram viver a vida individualista, né? Andando de lugar para o outro, viajando sempre e ganhando dinheiro com a arte que vende. Mas e agora?
do que eles estão sobrevivendo. Se ninguém está comprando nada, se ninguém está se aproximando deles, se não existe turismo, né? Então, isso, de certa forma, prova que o que eles pregam, a liberdade total e absoluta, ela é só uma falácia, uma mentira. Né? Ela não existe por completo na sociedade. Nenhum de nós somos livres completamente. Então, muitas vezes nós somos moldados pelas instituições que estão ao nosso redor. Inclusive, uma delas, talvez a mais castradora de todas, seja a família e a religião, que impede a gente de seguir, né, certos padrões que estão fora do comportamento normal. Algumas perspectivas sociológicas valorizam a capacidade de autonomia do indivíduo em relação à sociedade. Essa capacidade permite a inventividade e a dinâmica histórica, favorecendo a ruptura com modelos pré-estabelecidos de padrões comportamentais. O âmbito individual torna-se relevante no estudo sociológico. Em especial, ele possibilita identificar cisões de padrões de relacionamento social na história. Então, nós sabemos que existe, no decorrer da história, uma força muito grande da individualidade em relação à sociedade. Então, o indivíduo não é só aquele que é manipulado pelas instituições. Ele também é aquele que pensa e que almeja ter uma vida de liberdade, porém sempre ligado à sociedade. A questão biológica da individualidade. Nós conhecemos a história do patinho feio. É a melhor mostra que nós temos de falar sobre as diferenças biológicas do homem. Lembrem-se que o patinho feio, na verdade, ele era um ganso, ele não era um pato. Ele foi criado pelos patos. E ele era considerado feio porque ele era diferente. No final da história, o que acontece? O patinho feio se torna um grande cisne, um cisne lindo, muito imponente, muito mais belo do que os patos que ele teve de conviver. Né? Então, a questão biológica, ela, na sociologia, ela foi, de certa forma, banida. Nós não falamos que as pessoas têm tendência a ser mais inteligentes hoje em dia do que pelo fato de a biologia permitir isso. Por exemplo, o filho de uma pessoa muito inteligente já nasce inteligente. Né? Não existe isso. A inteligência é algo construído. O homem se constrói com o passar do tempo. Ok? E aí a gente volta na concepção de Durkheim em relação ao indivíduo. Ele vai conferir menos espaço ao indivíduo. Né? O homem, segundo Durkheim, ele é absolutamente influenciado pelas instituições. A família, por exemplo. Né? A família é a primeira entidade que nos dá coerção social, né? Que nos coage, que nos impede de sermos aquilo que nós queremos ser. Nós acabamos sendo moldados pela família para sermos aquilo que eles querem que sejamos. Né? Em relação ao Estado, o homem teria o papel de cidadão apenas. Né? Para o Estado, o homem é apenas um cidadão, como outro qualquer, e ele deve se moldar às normas dessa instituição. Ou então, o homem individual sempre estaria vinculado socialmente às instituições para Durkheim: família, igreja, Estado, escola, havendo nelas uma força de autoridade que definiria o âmbito do indivíduo nas várias funções por elas determinadas. A força da sociedade se faz sentir no indivíduo. Este acaba por sofrer um processo de coerção que determina, em linhas gerais, o seu ajustamento à sociedade. Sendo assim, as instituições sociais são mais poderosas que a vontade individual. Este é o horizonte de reflexões sociológicas de Émile Durkheim. O Durkheim também vai trazer aí que os imperativos sociais, ou seja, as exigências sociais, moldam o indivíduo. Né? E as consequências individuais desse molde geram uma síntese que se chama consciência coletiva. Todos nós temos consciência coletiva. Nós sabemos os limites
que existem para podermos chegar, né, a um determinado patamar. É fundamental o desenvolvimento de relações solidárias. E aí o Durkheim vem trazer a ideia de que a condição da existência é o pertencimento a um grupo, né? Quando a gente fala de Robinson Crusoe, vocês já ouviram falar da história dele? Que vivia isolado numa ilha? Nunca? Imagina um homem numa ilha. Como é que ele pode. Ele vai conseguir sobreviver se ele tiver ferramentas, tá? Ferramentas para pescar e tal, tal, tal. O barco afundou, ele pegou as suas ferramentas e tinha lá tudo, até para fazer fogo, corda e tal, tal, tal. Dá para sobreviver sozinho? Tranquilo, né? Porém, haverá um certo momento em que ele vai se sentir sozinho no mundo. Então, o homem é um ser social. Vai chegar um certo momento que ele vai ser tomado pela tristeza, pela melancolia, porque apesar de ser feliz e de estar com todos os aparatos para sobreviver, ele é um ser social, né? Então, a gente pode encontrar alguém que possa viver absolutamente sozinho e ser feliz? Nós temos vários exemplos, né? Acho que na aula passada eu contei a história de Santo Antão, que vivia nas cavernas sozinho, né? O próprio Santo Agostinho, os próprios monges da Igreja Católica, eles viviam em reclusão. Muitos deles ficavam, por exemplo, trancados em seus quartos durante semanas, só em oração, em jejum, né? Porém, existe uma certa penitência em relação a isso. Nós somos seres sociais. Para Durkheim, a sociedade é assentada. Oi, pode. Imperativos são as exigências, né? Ó, lembra, o verbo imperativo ele não te dá ordens, né? Esses imperativos sociais são as normas sociais, né? Que te obriga a ser aquilo que as normas querem, a seguir-las. Então, para o Durkheim também, nós vivemos num mundo afetivo, de vínculos afetivos e de laços de parentescos, que vai criar aquela solidariedade que nós vimos que é a solidariedade mecânica, lá da Idade Média, da Idade Antiga, onde as pessoas ainda não conheciam tecnologias e ainda não havia divisão do trabalho. A partir do momento que nasce o capitalismo no século XV, o homem começa a se tornar individualista. E aí nós vamos entrar na era da solidariedade orgânica. As pessoas, sim, se preocupam umas com as outras, mas elas se preocupam mais com aquelas que estão próximas a ela, como, por exemplo, nossa família, né? Se uma guerra for começar agora e vocês tiverem que estocar alimentos, vocês não vão estocar alimento pensando em si próprios. Vocês vão buscar, né, de certa forma, manter a sobrevivência da sua família, tá? E se você me negar 1 quilo de alimento, eu que estou passando fome, você estará fazendo aquilo para proteger a sua prole, a sua família, o seu grupo e tudo mais. E aí vem a questão do suicídio. O suicídio nasce na solidariedade mecânica, né? Orgânica. Quando o indivíduo ele não consegue, todos os que se suicidam para o Durkheim, eles têm 3 motivos. Vocês se lembram deles? Primeiro deles é quando que ele não consegue se encaixar nas regras sociais, né? Ele se sente despertencido àquele grupo social. Então, isso acontece, por exemplo, quando alguém é discriminado. Então, se eu sou o único negro na turma da escola e se todos fazem brincadeira comigo, então, aquilo se torna insuportável. O gordo, né, sempre acaba sendo visto como sendo aquilo motivo de chacota e blá blá blá, porque para os outros, os que fazem bullying com ele, né, vão tratar como sendo um extraterrestre, alguém que seja anormal, né? Então, essas questões levam o homem a não sentir-se pertencente àquele grupo social, né? E aí ele entra num clima de angústia gigantesco que vai acabar gerando suicídio. Outra forma de suicídio também é aquela que a gente chama de altruísta. Lembra que o altruísta é aquele que faz em nome de algo,
faz em nome de uma religião, né? Lembra dos kamikazes? Eles vão fazer em nome do Estado japonês. Eles vão se matar, se suicidar em nome do Estado japonês. Um homem-bomba islâmico, ele se mata em nome da religião, né? Então, em nome de Alá, em nome de Deus, né? E nós vamos ter também o anômico, né? Que é justamente aquele que surge quando o Estado não consegue mais cumprir as suas regras, né? Não consegue mais, de certa forma, sustentar os indivíduos. De certa forma, por exemplo, uma ideologia pode fazer com que a pessoa se suicide, ou uma crise econômica, onde ela não consegue se ver, ela não consegue se encaixar, ela não se sente protegida pelo Estado. E aí ela acaba se suicidando. Esses dois modos de suicídio são muito comuns no período pós-revolução industrial, né, na época do imperialismo e tudo mais. Findada a aula. E aí, alguma dúvida? Quero. Se eu esquecer, você me lembra. Agora eu tenho aula no primeiro ano. Tá. Eu me lembro no começo da tarde, mas eu acho que eu mando sim, tá? Obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Estou na terça-feira. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.